O Cruzeiro de Fernando Seabra fez 10 de 15 pontos nas primeiras 5 rodadas, o que não acontecia desde 2014. 8 vitórias seguidas nos primeiros 8 jogos em casa pela primeira vez na história do Clube dos Pontos Corridos. Já conquistou mais vitórias em casa pelo Brasileiro em 2024 do que em 2023, com ainda mais 11 partidas como mandante para disputar. Já fez mais gols pelo Brasileiro em casa em 2024 do que em 2023, com 11 partidas também a disputar. É o melhor mandante do Brasileiro até o momento. Está invicto e nas oitavas da Sul-Americana. O time tem 10 vitórias e um empate como mandante em 11 jogos até o momento. São 36 gols marcados em 24 jogos sob o comando do Seabra. Venceu o Cuiabá pela primeira vez na história. Venceu o Fluminense encerrando um jejum de 6 anos, que eram 8 jogos. Venceu o Atlético Paranaense, que não acontecia desde 2018. Venceu o Grêmio fora de casa, o que não acontecia desde 2017. Venceu o atual líder do campeonato no primeiro e no segundo turno. E é o primeiro time a não tomar gol do Botafogo até o momento no campeonato, coisa que aconteceu neste jogo. O Botafogo fez gol em todos os times no campeonato, só não fez no Cruzeiro nesse jogo. E ele venceu 10 das 11 partidas do Brasileirão, marcando 2 gols. Este vídeo do canal Cruzoeiro é no oferecimento da Egis Proteção Veicular, a associação que mais cresce em Minas Gerais, composta aí por um time engajado e disposto a prestar o melhor serviço ao associado. Faça uma cotação online de forma rápida, basta acessar o link na descrição deste vídeo. Proteja o seu carro a partir de R$ 89,90 por mês ou sua moto a partir de R$ 59,90 por mês. Ou seja, rendem-se ao seabrismo de Fernando Seabra, o Luciano da Casa, em poucas palavras, em poucas frases, em pouco contexto, fala sobre Fernando Seabra no Cruzeiro. Coerência, né? Porque falar do Seabra agora é muito fácil, né? Mas eu lembro ali que teve um movimento forte, não era aqueles barulho mimimi fraco, não, de fora Seabra. Inclusive, foi um assunto complicado, porque, velho, fala assim, sabe aquele assunto que a gente sabe que vai levantar a opinião contrária e vai dar polêmica? Mas eu falo que nisso aí, o Cruzeiro aqui manteve, né, a cabeça ali fria e manteve também os argumentos ali contra tudo, contra todos. Teve live aqui que foi pesada, nós defendemos Seabra, nossa, Passa meu pano, amigo, passa pano, e os nomes, era Cuca... Era Renato Gaúcho. Eu falei, gente, pensa aqui, você tá trocando um cara de G4 por um da zona de rebaixamento. E começaram a falar, desqualificando o Seabra, os números. Aí, lembrando aí do histórico, esse Seabra não pegou o time desde o início do campeonato, não. Vamos ainda dar ênfase nesses números. Pegou com um bonde andando, que é muito mais difícil. Ele não teve um campeonato mineiro, o famoso laboratório, não teve uma pré-temporada, e esse time do Cruzeiro, que é limitado, agora que tá chegando reforços importantes para qualificar, ele ainda segurou essa onda com muitos desfalques significativos. Quantas rodadas, meses nós jogamos sem centroavante? Me ajuda a lembrar, que é o Dineno machucado, Rafa Silva foi machucado, adaptando, mas machucou, né? Apostando numa volta de um Verón ali que não tava rendendo, perdemos Arthur Gomes também, teve um problema com os que era um jogador importante. Lá, né? O João Pedro, o Fernando, acabou perdendo com ele aqui esse problema. Não é que deram tudo do bom e do melhor, fala assim, brilha, não. Do jeito que apareceu, ele achou soluções também, né? Vamos lá. Nós estamos sendo aqui engenheiros de obra pronta, chegando neste momento. Só porque o Cruzeiro tá bem, agora vocês vão falar bem do Seabra. Não. É só voltar aos programas passados. Quem acompanha a gente aqui sempre aí na manhã, pós-jogos do Cruzeiro, vai entender realmente o que a gente falava. E eu tô vendo aqui o torcedor falando aqui, vocês estão sendo hipócritas, porque vocês também falaram mal do Seabra. Não, a gente questionava as opções que poderiam ser diferentes, no que, aquele momento, a gente pensava que poderia ser diferente. Como chegou a usar em alguns momentos o Lucas Silva e o Ramiro juntos, e nós questionamos isso aqui, a torcida do Cruzeiro inteira questionou isso, que poderia ter sido diferente. E aí, esse questionamento não vai sair, independente se o Cruzeiro tá jogando bem agora e da forma que tá. O que aconteceu no passado, a gente não vai mudar por causa da opinião de agora, não. Essa que é a grande questão. O que a gente tem que falar aqui hoje é que o que a gente falava no passado tá acontecendo.
Dá tempo ao tempo. O Big fala demais aqui, acreditar no trabalho, esperar ter um processo. E as coisas que estavam acontecendo não pode ser pelo imediatismo, que a gente tanto tá falando aqui, é aquele 880 que a torcida por muito tempo ficou. Porque o que o Luciano lembrou muito bem, a torcida tá pedindo o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho tá lutando contra o rebaixamento. Era praticamente lanterna do campeonato, tava sendo um nome cogitado aqui, entendeu? Tava pior, porque venceu o Vasco agora, mas estava pior do que agora. Então, assim, a gente tá vindo de uma crescente, graças a Deus, e era natural que isso ia acontecer. Inclusive, eu já até emendo, era questão do áudio do Pedro Lourenço, que rodou, viralizou aquela coisa toda na semana passada, uma polêmica danada. Ao meu ver, também, tudo aquilo que o Pedro falou era naturalmente ia acontecer, não é porque o Pedro mandou, não. Acho que natural ia acontecer. O Barreal não jogou aquele jogo. Era óbvio que o Matheus Henrique ia. Óbvio não, porque na semana passada a gente falou, dá medo é se chegar agora contra o Juventude, o Seabra colocar o Ramiro pra jogar. Aí sim é loucura, pra deixar ele pro segundo tempo. Se ele quiser colocar o Ramiro, coloca no segundo tempo, mas não coloca como titular, não. O titular é o Matheus Henrique. Aí foi dito e feito, chegou, jogou como titular. O Lautaro, opção. Por que foi opção? Porque o Arthur Gomes deu desgaste. Então, assim, é natural as coisas que vêm acontecendo e que bom que tudo aquilo que gerou semana passada não fedeu e nem cheirou na toca da raposa, ao meu ver. Tanto é que uma disposição dessa pro jogo, se aquilo ali tivesse incomodado parte do elenco, até um Lucas Silva que foi pro banco, um Arthur Gomes que foi pro banco e eram titulares do time, as coisas teriam sido diferentes já nesse jogo contra o Botafogo. Mas a gente não viu essa postura do time. Pelo contrário, a gente vê um time ainda muito mais fechado, muito mais unido. E isso parte por mais uma etapa de tudo isso que eu falei do Fernando Seabra. Além disso, tudo que ele fez, a gestão do grupo, quem faz é o treinador e a comissão. Não, só colocando os pingos no i aí, ô Virgão. Não é que a gente era 100% fechado com a escalação do Seabra. Exemplo, pra mim, Lucas Silva e o Ramiro não devia jogar junto. Teve um momento que era o Vital que tava de titular, tava puxando o freio de mão do time. No time de hoje vai ter momentos que nós estamos discutindo Marlon, Kaique. Aí nós vamos discutir agora Romero, o Wallace. Vai ter a discussão normal do futebol, que essa que é a graça. Não existe o 100% e nunca vai existir. E dentro disso, Virgão tem preferência dos jogadores, eu tenho de alguns, Big tem de outro, tudo normal. Única coisa que nós falamos no momento que era exagero, que nós colocamos, na nossa opinião, que também não somos o dono da verdade, que tinha coisas a melhorar no time do Cruzeiro, sim. A única coisa que nós nunca entramos é na saída do Seabra. Isso, que, exato. Isso pedir pra mudar o que outro treinador que os números estavam ali e defendiam ele. E, inclusive, quando o resultado negativo fora de casa, o Cruzeiro também tinha uma performance boa. Que isso, às vezes, é mais importante que o resultado. Tem jogos que não. Tem jogo que o importante é a vitória, vale 6 pontos. Só que tem resultado, você sabe que também o time ganha, às vezes, 2, mas não jogou nada. Uma hora... E essa chave vai mudar, o resultado para de vir. Agora, quando o time tá jogando bem e tem os resultados escapando, você fala, uma hora essa chave muda também, vai vir. Né? Então, antes, agora e depois, vai ter questionamentos em relação à escalação do Seabra, algumas mexidas e por aí vai, que é a discussão do futebol. Mas a única coisa que nós fechamos um consenso é não da saída dele, sem exagero. Que tinha problemas pontuais no time, que eu tenha preferência, ok, tamo junto, você não concorda com um, eu não concordo com o outro, e tá dentro de uma discussão de futebol. Agora, o fora Seabra que nós nunca abraçamos, né? Não, isso é fato, né? Ô, Big, e esses números do Seabra, eu acredito que não te surpreende. Você sempre foi um cara muito positivo em relação a essa questão do trabalho, você sempre destaca isso. Mas, assim... te surpreende ele conseguir ajustar logo esses jogadores assim? Ou você acha que também parte pelo trabalho acima dele, da direção do futebol, nas contratações que, querendo ou não, foram bem pontuais e trouxe jogadores naquilo que a gente realmente precisava? E isso trouxe esse conforto pro trabalho do Seabra? Você pensa que é nisso também? Porque a contratação foi muito assertiva naquilo que o Cruzeiro precisava? Nas posições que necessitava o time, né? Pode ser, mas eu acho que isso foi... Quando o trabalho é bem feito, as coisas acontecem naturalmente. Eu disse aqui também no Cruzeiro e também no canal do Zero, que eu acho que a questão física ia ajudar o Seabra a colocar os jogadores gradativamente. E foi o que aconteceu. Olha pra você ver. Campeonato Brasileiro, ponto corrido. Matheus Henrique entrou no lugar do Barreal, suspenso. O Lautaro entrou no lugar do Verón, machucado.
Então as coisas foram acontecendo também. E quando você tem um time encaixado, bem treinado, o jogador que tem qualidade consegue se adaptar melhor. Então isso é mais um mérito do Seabra, né? Nesse trabalho que ele vem fazendo no Cruzeiro. Então, cara, ressaltar realmente que entre erros e acertos, o Seabra acertou mais. Uhum. E ele é um cara estudioso. Eu falava muito isso. Inclusive gente que me acompanha, né? Muito, me criticaram na época, depois pós-Criciúma. Pô, realmente, cara, infelizmente eu tenho que concordar, o Big é passapano, sabe? A gente fica triste, mas entende, né? Porque, como o Luciano disse, o Luciano não é, eu não sou, você não é, né? Ninguém é dono da verdade, mas pelo menos eu tenho um método de trabalhar com o que está acontecendo, né? Não com essas hashtags, essas bobagens todas aí, não, que o pessoal faz. Mas é um fato. Mas uma situação que a gente vê que o Cruzeiro hoje tem um time bem encaixado, treinado. O Botafogo não é um time qualquer, por exemplo. Uhum. O Cruzeiro Era até então líder. Fechou o jogo lá, fechou o jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, já tinha feito isso contra o São Paulo no Morumbi. Em alguns momentos o Cruzeiro perdeu jogando melhor. E isso que aí o problema, o resultado não vinha. O que eu ficava triste, só para encerrar minha participação nesse negócio do Seabra, seu Valdir, é que o Seabra era tratado com preconceito. E eu sempre falei, eu trato o Seabra como técnico do Cruzeiro, que ele merece ser tratado assim. Com erros e acertos, ele está fazendo um trabalho como qualquer outro. Que se fosse outro nome desses medalhões aí, fazendo o que o Seabra fez antes dessa vitória para o Botafogo, antes, com 100% de aproveitamento, ninguém estava comentando de técnico no Cruzeiro. Uhum. Então, pelo fato de Seabra ter saído do Júnior, essa coisa toda, e é um cara que hoje parece que mudou muito, né? A ideia do pessoal em relação ao Seabra, mas a gente sabe que ele mesmo sabe que vai passar, vai oscilar de novo, e ele vai sofrer de novo essa pressão. Você sabe disso, vai. Luciano sabe, E pessoal do chat... Esse preconceito é regional, tá, Big? Porque não, fora do país aqui, o Seabra é muito bem visto. Muito bem visto. Ele e o técnico do Botafogo estão com umas revelações do campeonato. E eles analisando, eu já acompanho alguns especialistas, que são especialistas não oportunistas, falando do método de trabalho do Seabra, já olhando dessa forma. Então, é por isso que eu falava, gente, calma que o Seabra ele sabe o que faz. Certo, ou dá certo ou não, ou acertar todas não vai, ou enfim. Mas o Seabra era o único técnico no Brasil, vamos colocar nas duas divisões, que não contava nem com respaldo a partir de uma vitória. Quantas vezes eu vi colegas nossos falando que o Cruzeiro ganhou, mas claro, o Matheus Pereira deu 3 pontos pro Seabra. O seu Valdir, quantas vezes a gente escutou? A minha memória é muito boa, graças a Deus. Carregando as costas. Tá, o Seabra tá ganhando, mas é o Matheus Pereira que tá... Cara, não é só isso. Exato. Pro Matheus Pereira jogar, tem que ter um time, né, bem azeitadinho. Mas aí tem você entrava naquele contraponto que o Big mesmo falava. Então, quando o Cruzeiro perde também, a culpa não é só dele. Porque quando ganha, se não é dele, a culpa não é. Então, quando perde, por que é só dele? A vitória, o Seabra não tinha mérito. A derrota era só na conta do Seabra. Então, nós estamos trazendo aqui, tá vendo? Eu avisei, não. É só uma reflexão agora. Que tem uma semana de vitória, então não vai ter tempo. Porque agora é melhor te falar, melhor, né, Big? Antes, melhor. quando você fala isso, os caras não querem ouvir, os caras querem xingar. Exatamente. Então, tratar dessa forma, olhar assim, galera, ó. Nós três aqui, acabou a live, igual a galera que acaba a live, vai almoçar, vai viver a vida. Vai pensar assim, galera. Realmente, o brasileiro, olha pra você ver, o Palmeiras perdeu pro Vitória dentro de casa. O Cruzeiro vai oscilar de novo. E é hora o quê? Do escudo, pra gente seguir esse trabalho que tá sendo bem feito.